Boa noite, graça e paz! Sejam muito bem-vindos a um culto mais que especial. Hoje fazemos 1 ano de Comunidade Ágape e você não pode perder. Convida todo mundo, aproveita esse tempo que estamos iniciando para você chamar todo mundo. Convida seus familiares, convida seus amigos e compartilha, não deixa de compartilhar com as pessoas. Pega o link, vai nos grupos e compartilha. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, esse é o momento de você se conectar com Deus. Simplesmente estar aberto, com coração e mente aberta, cativa a palavra dEle, aquilo que o Senhor vai derramar, preciosidades de sua vida. Então chama todo mundo que está na tua casa, compartilha assim como o Will falou. Não perde tempo e tira toda a distração para juntos adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Olha como a gente sempre fala, não assista ao culto, mas participe, levante da cadeira, levante as mãos e comece a adorar ao Senhor, comece a agradecer ao Senhor, agradecendo pelo que Ele tem feito, agradecendo pela vida, pela saúde, em nome de Jesus. Vamos orar agora nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, Pai, pelas vidas que estão aqui, Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aqui, mas também está no lar de cada família, Senhor. Sabemos que o Senhor está em cada família, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos livrado de todo mal. Obrigado por mais 1 ano de Ágape, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos pastores. Obrigado, Senhor, por cada um que é membro, cada um que está conosco, Pai, nesse momento, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor também vai fazer, Pai. Porque essa é a certeza que nós temos, Pai. O Senhor não age pela circunstância, o Senhor age por fé, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque pela fé, Senhor, Pai. Pela fé. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pela fé nós vemos, Senhor, portas abertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo quebradas, pessoas que estavam aprisionadas sendo quebrado tudo aquilo que elas estavam aprisionadas, Pai. Amém. Obrigado, Pai, porque pela fé também nós declaramos que vem um novo tempo, um tempo, Senhor, amém, um tempo de abundância, Pai, um tempo onde o Senhor vai se manifestar de forma sobrenatural, Pai. Um tempo onde essa pandemia nos prendeu e vai, Senhor, nos lançar muito longe, Pai. Muito longe, Senhor, Pai. Como flecha que quando a gente puxa para trás, ela está pegando impulso, Senhor. O Senhor está... Sim, Senhor, sim, Pai, muito obrigado. O Senhor está nos impulsionando, Pai. O Senhor está nos dando força, Pai, para nos lançarmos cada vez mais longe, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, dizendo, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém.
Sabe, eu estava lembrando nesses dias o quão precioso foi esse tempo. Passou tão rápido, amados. Foi tão rápido. Muito Grandes rápido. coisas o Senhor já fez em nossas vidas. Vidas rendidas ao Senhor. O sobrenatural de Deus sobre a vida de várias famílias. Sabe, a gente naquele tempo de comunhão e adoração na varanda da casa dos pastores. Até chuva o Senhor fez parar. Foi muito bom e continua sendo muito bom, muito bom. O Senhor agia de forma sobrenatural, sabe? Quando a gente tinha reunião e a gente ia para o encontro e o tempo estava todo nublado, o Senhor fazia parar de chover. A nuvem chovia em qualquer outro lugar, mas não chovia aonde a gente estava. Tempo glorioso, mas sabe a certeza que eu tenho? É que Ele continua agindo hoje também. Amém, 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 amém. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, eu gostaria de mais uma vez convocar cada um de vocês a compartilhar, a simplesmente colocar nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. A gente às vezes tem aqueles grupos de WhatsApp, né, Will? Sim. Que a gente abençoa a vida de muita gente. Então essa é a oportunidade de você compartilhar o link dessa live, compartilhar nosso canal e juntos celebrar, adorar Amém, amém. mais esse aniversário e cultuar o Senhor. Amém, amém. Graça e paz, você que está do outro lado, para nós é uma alegria muito grande participar desse dia que é tão especial para a cidade de Natal, o dia em que mais uma igreja nasceu. Estamos comemorando 1 ano de Igreja Batista Ágape, aí em Natal, na pessoa do pastor Edinaldo e da pastora Rafa. Que o Senhor abençoe. Como nós gostaríamos de estar aí presente com vocês, mas a circunstância não está nos permitindo, mas nós não poderíamos deixar passar em branco esse dia tão especial. Então, nós queremos que o Senhor te abençoe, você que está do outro lado, que você se alegre, porque nós estamos juntos em espírito e em verdade, adorando o nosso grande Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Afasta aí os teus móveis um pouco, aumenta o volume da tua TV e vamos celebrar o Senhor, declarando que não há outro mais forte do que o Senhor. Aleluia! Igual a ti não há outro. É impossível.
Esse é um Deus que é mais forte que a morte. Não há outro igual ao nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo, vamos celebrar aquele que é digno, aquele que venceu a morte e o inferno, aquele que nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Amém? Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia! Esse é o Deus que não perde batalha, o Senhor dos exércitos. Oh, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há.
invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Aleluia, gente. Eu não sei vocês aí de casa, mas nós fomos envolvidos com esse louvor e adoração, sabe? Tocou no mais profundo do nosso coração, diante daquilo que o Senhor está falando nessa noite. Então não perde tempo, amados. Sabe, uma vez eu escutei algo que tocou muito meu coração. Que ele dizia assim, uma vez um pastor ele falou assim: olha, para você sentir a presença, você não precisa sentir, mas ter a convicção de que Ele está com você. E sabe, nesse momento, gente, o Senhor, Ele está com você, Ele está conosco, sabe? Essa adoração está nos enchendo de forma assim, sobrenatural. Então compartilha com todo mundo, ainda dá tempo de você convidar aquele seu amigo que você não fala há muito tempo, ainda dá tempo de você convidar aquela sua amiga, aquele seu familiar, aquela pessoa que você lembrou agora, sabe? Aproveita e compartilha. A vida de uma pessoa pode ser alcançada nessa noite só com apenas um gesto seu de compartilhar. E simplesmente essa vida será transformada para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Sim, nós desejamos, Pai. Desejamos submeter a nossa vontade ao Teu senhorio. Porque Tu és lindo. E lindos são os Teus caminhos. Aleluia. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus.
Sim, esse amor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. A palavra de Deus diz que aquilo que é em parte será perfeito. Um dia nós o conheceremos como por ele somos conhecidos, diz o apóstolo Paulo. Que hoje nós profetizamos, em parte cremos, em parte profetizamos, mas todavia ainda enxergamos como por um espelho. Mas um dia estaremos com ele face a face. Por isso, querido, no amor não pode haver medo, porque o amor que nos libertou e nos cativou ao eterno, esse amor nos religou ao Pai, e um dia estaremos com ele para todo sempre. Amém? Você pode crer nessa palavra? Então eu gostaria de ensinar essa canção para você. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse amor, se não tivesse amor, eu só seria como um sino que soa noite e dia e não tem valor algum. Ainda que eu tivesse todo o dom de profecia e conhecesse os mistérios e toda a ciência, eu nada seria. Eu nada seria. No amor não há medo, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ainda que eu falasse a língua dos homens,
lança fora o medo, sim, meu rei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Lança fora o medo. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, queridos, estar aqui nessa comemoração, estar aqui com os irmãos, nessa comemoração de um ano, Igreja Batista Ágape em Natal. Diante do que tem acontecido, esse momento que nós estamos vivendo, mas sabe o que é interessante? Que apesar de tudo isso, nós temos visto que Deus, em momento algum, tem parado de se manifestar. E é uma alegria para nós estar aqui com os irmãos, tá? Também aqueles que estão assistindo no vídeo, nesse momento ou até posterior. A nossa oração é que seja esse tempo de festividade, essa marca de um ano, seja uma marca que venha trazer algo substancial na sua vida. Tá? Então, gostaríamos de, o pastor Edinaldo, homem de Deus, homem que com muita sabedoria tem cuidado, tem arrebanhado esse povo aqui em Natal, e assim, ele me passou um tema bastante pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, tá? Lá em Efésios 6:10 está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ter uma palavra de oração com o nosso Deus. Paizinho querido, Deus amado, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, ó Deus, diante dessa festividade, Senhor, dessa marca histórica na vida desta igreja. Peço a Ti, meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que a Tua glória venha de forma contundente, Senhor, que a Tua glória venha, ó Deus, de forma a tomar todos os irmãos, ó Deus, chacoalhar com o Teu poder, Pai, no nome de Jesus, que o Teu poder, Senhor, venha verdadeiramente nos envolver, Senhor, e assim, Pai, que esses dias seja uma marca na nossa alma, no nosso coração, e peço a Ti, ó Deus, que o Senhor traga luz, traga entendimento, ó Deus, quanto àquilo que nós vamos estar falando, conversando, refletindo, e assim, Pai, toma, Senhor, esses momentos, no nome de Jesus, amém. Uma palavra, como eu falei
muito pertinente. Perseverança é o que nós vamos estar conversando um pouco, não é? Hoje, amanhã já será outra pessoa que vai estar ministrando, mas dentro da mesma temática, de forma que nós vamos estar aqui dando uma aguçada naquilo que é tão importante à nossa vida. Há quem diga que a perseverança é a rainha de todas as virtudes. E eu lembro-me de uma irmã saudosa, a irmã Nilza Monguba. Ela gostava muito de usar a seguinte expressão: quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. Ou seja, precisa ser perseverante. Queridos, Efésios 6,10 é um tema, parece simples, mas muito rico, que ele faz um elo. Ele faz um elo entre o contexto anterior e o contexto posterior. O contexto anterior, ele vem estar falando sobre a obediência dos filhos aos pais. Ele traz esses princípios onde o filho deve honrar pai e mãe como sendo o primeiro mandamento com promessa. Fala também acerca dos pais que não devem provocar os filhos, a ira aos filhos, mas criai-o na disciplina e admoestação do Senhor. Fala também sobre a questão dos servos que devem obedecer aos seus senhores. Ou seja, no nosso caso é muito comum falar em empregados obedecerem aos seus patrões. No versículo 7 diz que nós devemos servir ao irmão. Servir ao irmão. Como devemos servir ao Senhor. Então, esse serviço ele é de boa vontade. Então, o Efésios 6,10 ele traz esse elo que vai conectar agora a questão das armaduras de Deus, o que nós precisamos para vencer o dia mal. Então ele vai falar, a partir do versículo do 11 em diante, ele vai falar sobre a questão do capacete da salvação, vai falar do escudo da fé, vai falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vai falar sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho, cingir os lombos devemos cingir com a verdade, a couraça da justiça, é o que nós devemos cingir os nossos lombos. Então nós vamos observar, queridos, que Efésios, curiosamente, eu não sei se essa foi o propósito do nosso querido pastor Edinaldo, mas o versículo 10 ele faz como que esse elo desses princípios, anelando os princípios, esses valores que nós falamos, com a questão da proteção e ataque dos servos de Deus, porque nós não só temos o escudo, nós não só nos defendemos, nós também atacamos, nós temos a espada do Espírito. Glória a Deus. E tudo isso aqui, queridos, vai fazer o quê? Ela vai alimentar algo que deve ser primordial na nossa vida, que é a perseverança. O que é perseverança? Perseverança é não desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucessos instantâneos. Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória é longo, difícil. Às vezes a coisa é meio complicada, mas Jesus nos ajuda. Jesus está sempre ao nosso lado. É Ele que diz: estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Então, Manuel, Deus conosco, Deus com a gente, Deus presente.
Então, nós nunca somos abandonados, Ele está sempre conosco. E nós temos esta promessa: quem persevera receberá a recompensa que Deus tem preparado. Fui dar uma olhada um pouquinho na questão da palavra no grego, que é upomone ou pulmone. Bom, que significa estabilidade, constância, tolerância. Perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Portanto, queridos, esse tema, eu falei que ele é muito pertinente, porque é muito fácil nós desistirmos. Deus tem colocado em nossas vidas sonhos, projetos, e muitas vezes, queridos, esses sonhos e projetos não se concretizam, não é por um defeito de Deus, não é porque Deus deixou, nos abandonou, Deus nos deixou à deriva, não é isso, é porque nós não insistimos, não perseveramos naquilo para a qual Deus trouxe a proposta, Deus nos impulsionou para aquilo. Se nós observarmos a perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Ela não se desvia. É o temperamento que não que não sucumbe facilmente. Alguns adjetivos para perseverança nós podemos estar aqui nomeando como coisas que estão totalmente atreladas, à palavra perseverança. Então, perseverança podemos pensar como uma pessoa que é perseverante é uma pessoa que é estável, uma pessoa equilibrada, tá? Ela tem estabilidade, não é uma pessoa que ela é desequilibrada, de jeito nenhum. Tem a ver com constância, é adjetivo, tolerância, paciência, firmeza. Tudo isso projetando para quê? Para esperança. Esperança. Aquilo, queridos, que move em nossos corações é a esperança. A esperança de um dia, logo, estar com Cristo, de um dia ouvir a trombeta soar e saber que Jesus está recolhendo os santos, está chamando os santos, está glorificando o nosso corpo, nossa vida, e aos mortos serão ressuscitados. Então a esperança de que aquilo que Deus colocou no nosso coração nós vamos atingir, a esperança de que aquilo que nós vimos, a visão que nós tivemos, nós chegaremos lá. Então tudo isso ela vai funcionar com a esperança. Provérbios diz que como a tua alma vê, assim será. Então nós temos que ver com os olhos da esperança. Você não consegue estar dentro desse pacote de adjetivos, de informações, se não for Efésios 6:10, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, há muitas pessoas que buscam se fortalecer em academias, buscam se fortalecer em caminhadas, em Cooper, coisas assim. Mas o texto, não que essas coisas não sejam boas, são sim,
são saudáveis. Mas, queridos, para vencer o dia mal, para vencer as dificuldades que se levantam na vida, as adversidades que vêm sobre nós, para vencer, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, queridos, para ser fortalecido no Senhor, nós precisamos estar em linha com Ele, conectados a Ele, harmonizados com a vontade dEle. Precisamos, queridos, estar plenamente alinhado com a vontade de Deus, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Dentre esses adjetivos que nós colocamos, que faz parte da perseverança, nós vamos aqui fazer menção de alguns, como a paciência. É muito comum nós ouvirmos, principalmente pessoas quando estão com dificuldade: menino, tenha paciência, vai acontecer, calma, já acontece, tenha um pouco mais de paciência. Então é normal a gente ouvir essas coisas, né? Ouvir. A paciência nos faz agir de forma prudente. Sabe, queridos, quando somos pacientes, nós podemos agir de forma prudente, não agindo precipitadamente. Quantas pessoas se precipitam em suas atitudes exatamente por não ter paciência. Em Romanos 5:4 diz que a paciência ela gera a experiência, e a experiência a esperança. Olha que tudo aponta para a esperança. Tudo aponta para a esperança. O que me faz diante do que estamos vivendo hoje, essa pandemia, essa coisa, todo mundo usando máscara, as pessoas apavoradas, não é que nós não devemos ter cautela, precisamos ter cautela, precisamos ter equilíbrio. Mas sabe, queridos, o que mais leva as pessoas a ficarem, elas se abalarem emocionalmente, quantas pessoas entram em depressão? Por quê? Pandemia, sabe, a pandemia eu vejo como um gatilho para algo que já existia, falta de esperança. Então, queridos, nós precisamos estar alinhados com os propósitos de Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona. A paciência nos permite discernir o tempo certo para pôr em prática uma decisão. Tá? Você não vai pôr em prática uma decisão antes do tempo. A paciência nos permite esperar que os processos sejam concluídos. Às vezes nós queremos antecipar os processos. Quantos casais hoje têm problemas porque lá atrás anteciparam os processos? Então começou a namorar e daqui a pouco já avançou o sinal, atropelou os processos. Quantas pessoas hoje têm problemas emocionais porque processos foram atropelados? Crianças que muitas vezes precisaram ser tratadas, foram tratados como adultos, foi entregue responsabilidades de adultos, e eram obrigados a pensar como adultos sendo criança. Na hora de brincar, não brincaram, tendo responsabilidades de gente grande. Sabe, isso aqui é atropelar os processos.
A paciência, ela nos permite praticar as atitudes corretas. Quando eu penso em paciência, me vem à mente Moisés. Olha só, queridos, que coisa louca. Moisés, ele já de 80 anos, já com 80 anos, ele é levado por Deus para libertar um povo, é comissionado por Deus para libertar um povo, é dado essa tarefa, uma tarefa muito difícil. Esse povo estava escravizado. Agora Moisés vem e traz esse povo agora, depois de toda aquela celeuma das pragas do Egito, tudo aquilo lá, então veio a libertação do povo. Só que a libertação do povo, a priori, que era para acontecer, para estar todo mundo feliz, todo mundo alegre, tá? E simplesmente está em obediência a Moisés, que era o representante direto de Deus nesse processo. No entanto, havia muita reclamação. As pessoas, elas corriam para Moisés e falavam que bom era no tempo do Egito, bom era as panelas, os caldos de cebola que tomavam no Egito. Sabe, queridos, no entanto, se Deus tinha um propósito, um projeto de levá-los a uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada, era promessa de Deus. No entanto, as pessoas estavam ali na cabeça de Moisés o tempo todo. Então, como Moisés exerceu paciência? Como Moisés exerceu paciência? Que situação delicada que Moisés passou nesses 40 anos libertando o povo. Então, isso tudo foi muito difícil, muito delicado para Moisés, mas eu gosto de pensar, quando penso em paciência, eu gosto de pensar em Moisés. A outra coisa é a firmeza. A firmeza. Qualidade do que é firme, seguro, consistente, estável, sólido. Eu queria colocar como exemplo a construção de uma casa. Uma casa. Você fazer uma casa, construir uma casa sem ter firmeza, sem ser solidificada, sem estar, a sua base, ela está bem sólida, o que vai acontecer? O risco dessa casa ruir, o risco dessa casa cair a qualquer tempestade, a um vento forte, qualquer coisa pode derrubar essa casa, qualquer coisa. Jesus ele trouxe uma ilustração sobre a questão de ser firme, Lá em Mateus 7:24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ao homem o quê? Homem prudente, que edificou a casa onde? Sobre a rocha. Sobre a rocha. Aí ele fala no versículo 25, que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, queridos, nós precisamos ser perseverantes, e nessa perseverança está edificado, fortalecido, firme na rocha, que é Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, no capítulo 10, no versículo 3 e 4, ele falando acerca desse povo de Moisés, ele diz que todos comeram
da mesma comida espiritual. Mas no versículo 4 ele diz que beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Aí fala, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, aquele povo que tanto queria gerar danos sobre Moisés, mexendo na sua paciência, na sua tolerância, essas pessoas, o texto diz que havia uma pedra, e essa pedra era Cristo, uma pedra espiritual que os seguia. Portanto, queridos, em momento algum eles foram sozinhos, mas Moisés estava sendo ali, sendo vítima dessas pessoas que tanto mexiam ali com a sua mente, querendo levar a algumas situações talvez até de desespero. Em Atos capítulo 11, 23, fala, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que perseverarem no Senhor. De que forma? Com firmeza de coração. Se nós formos olhar, queridos, lá em Atos 2 vai falar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não eram como doidinhos qualquer que acreditavam, não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo isso vai nos levar ao quê? A esperança. Que a esperança, quando pensamos em esperança, fala da expectativa do bem. Uma oposição, é oposto ao mal, ao medo. Medo é a expectativa do mal, mas esperança é a expectativa do bem. Por isso lá em Efésios 6,13 diz, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, queridos, conforme falamos, Efésios 6, ele nos dá essa preparação para que a gente possa, de forma contundente, perseverar em todas as coisas, gerando essa esperança que é a expectativa do bem. E se nós esperamos no Senhor, se nós nos revestimos dele, na força do seu poder, nós alimentamos, nós estamos capacitados a ser firmes, a ter esperança, a não vacilar, a não antecipar os processos, a não fazer o que não devemos, porque estamos capacitados pelo Senhor a esperar. Esperança tem a ver com isso, mas não é só esperar, é esperar numa certeza de que algo extraordinário vai acontecer. Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Romanos 5:2 está escrito, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança.
Em 2 Timóteo 2,12 diz: perseveramos, também com ele reinaremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Em Tiago 1,2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, perseverança não é apenas uma ideia. Perseverança é um estado de espírito. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, queridos, a perseverança vai nos levar, vai nos projetar a esse estado de perfeição. A esse estado de perfeição. É quando vamos nos tornar maduros na fé. É quando vamos entender os verdadeiros preceitos de Deus na nossa vida. É quando aprendemos a não desistir. Lá em Hebreus 12, eu gosto muito desse texto, quando está escrito que é uma nuvem de testemunhas a nosso respeito. Sabe, queridos, há uma carreira, há um trajeto onde nós precisamos seguir, há um caminho. E esse caminho, muitas vezes, ele não é fácil, ele tem barreiras, ele tem dificuldades. Mas o texto de Hebreus diz que essa nuvem é uma nuvem de testemunhas. Eu começo a pensar que são aqueles homens que venceram, que passaram por tantas situações difíceis, mas venceram. E são essas testemunhas que estão... quando olhamos para Moisés, quando olhamos para Daniel, quando olhamos para José, quando começamos a olhar para essas pessoas, eu vejo como sendo essas testemunhas, dizendo o seguinte: vai em frente, não desiste, você vai alcançar, vai em frente, continua, segue. Sabe, queridos, porque nós temos um lugar para chegar, nós temos um alvo a cumprir, e o nosso alvo é Cristo. Nós vamos chegar lá. A caminhada, não importa se não seja fácil, mas nós vamos perseverar e vamos vencer. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, eu gostaria de citar aqui algumas ilustrações, que já é conhecido dos irmãos, mas essas ilustrações elas vão alimentar a nossa fé, a nossa alma. Pensamos em Neemias. Neemias recebe o recado pelo seu irmão, de que quando ele pergunta, Neemias pergunta como é que estava a situação de Jerusalém. Então a informação que ele tem é que os muros estavam ruindo, rachados, e as portas estavam ali caídas, queimadas, sabe? A cidade estava sem proteção, e ele fica muito triste com isso. Então ele começa o seu processo agora para poder ir a Jerusalém, porque ele colocou no seu coração de restaurar os muros de Jerusalém. Só, queridos, quando ele vai, então não foi simplesmente ele quis e pronto, aconteceu. Não foi só isso. Ele teve muitos obstáculos. Tobias, Sambalate, essas pessoas que entraram no caminho para perturbar a vida de Neemias, fizeram oposição contra ele, fizeram de tudo para que Neemias não tivesse sucesso na reestruturação, na reconstrução dos muros.
Mas Neemias tinha colocado esse propósito no seu coração, ele não abria mão disso. Então Neemias perseverou, independente das lutas que ele teve, independente das dificuldades que se apresentaram, pessoas querendo até tirar a sua vida. No entanto, Neemias, ele venceu. Diz a palavra de Deus que em 52 dias os muros foram restaurados. Em 52 dias. Neemias, ele tinha toda essa dificuldade dessa oposição, tá? Dessa oposição, mas o que é importante é que ele tinha colocado esse propósito em seu coração, e esse propósito estava alinhado com a vontade de Deus. Então ele permanece, ele insiste, ele persevera, e ele consegue vencer. Pensando em Paulo, sabe, queridos, é lindo quando nós começamos a ver a vida de Paulo, um homem de muito sucesso ministerial, grandes conquistas, fundação de igrejas, ele espalhou a igreja em muitos territórios, e quando olhamos para Paulo, que é esse gigante da fé, sabe, queridos, muitas vezes a gente imagina que, se não analisarmos com mais profundidade, mas foi fácil. Não foi fácil, não. Paulo teve, onde ele chegava, tinha os levantes contra ele, tinha as pessoas que se levantavam contra ele. Onde ele chegava, havia oposição, tentaram tirar a sua vida. Ele sofreu 3 naufrágios. Sabe, queridos, então tem muitas situações de Paulo, mas o que acontece? Paulo é aquele que diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo tinha essa convicção. Então, por isso, queridos, por causa dessa convicção, porque ele foi fortalecido na força do seu poder, porque ele tinha essa convicção, ele podia perseverar e conquistar seus objetivos. Paulo amava Jesus e amava o próximo, por isso ele não abria mão, ele não desanimava diante dos problemas. Seu amor o fazia perseverar. E para finalizar, queridos, queria pensar em Jesus. Quando a gente pensa em perseverança, Jesus é o maior exemplo que poderíamos dar sobre aquele que perseverou quando esteve aqui na terra. Então, queridos, Jesus, os irmãos sabem que Jesus, ele sendo rei, ele é despojado de sua glória, ele sai do seu trono de glória, e o que ele faz? Ele sai do seu trono de glória, agora vem para a terra. Aqui ele nasce numa família humilde, uma pessoa simples, uma pessoa comum, gente da gente, sabe? Jesus não era aquele figuraço, aquela pessoa que estava em alta, sabe? Não, Jesus era um homem comum, homem de trabalho, homem simples. Quando ele começa seu ministério, então a primeira coisa que acontece quando ele começa seu ministério, a primeira coisa que acontece após o seu batismo é ele receber a tentação lá no deserto. 40 dias ele está ali com um propósito diante de Deus, em estar se preparando, e quando termina os 40 dias, Jesus com muita fome, então o que acontece? O diabo surge ali e traz propostas indecentes para Jesus. Mas Jesus sabia quem era, ele sabia quem ele era.
e não ia se curvar a uma vontade que não fosse de Deus. Então Jesus vence as dificuldades, ele vence lá em Caná da Galileia, em João capítulo 2, ele inicia seu ministério ali, transformando água em vinho, trazendo transformação. Sabe, querido, Jesus não abria mão, ele perseverava naquilo para a qual ele veio. Quantas pessoas curadas, quantas pessoas receberam um milagre de Jesus, quantas pessoas, mas Jesus não abriu mão de quem ele era, ele perseverava. Eu queria dizer para você isso: não abra mão de quem você é, não abra mão. A cada dia que você melhore, a cada dia que você persevere nas coisas de Deus, nos sonhos que você tinha, não abra mão deles. Se são sonhos que Deus aprovou ou que veio de Deus para você, então não abra mão deles, persevere, continue sonhando, vá fazendo alguma coisa com paciência, com firmeza. Você vai com tolerância, constância, você vai conquistando, você vai vencendo, mas não abra mão daquilo que você é. E eu queria nesse momento estar falando a você que porventura está nos ouvindo, que ainda não recebeu Jesus na sua vida. Provavelmente você já ouviu algumas mensagens, talvez você já se abalou emocionalmente diante de algumas delas, algo lhe tocou a sua alma, algo mexeu com você, mas você começou a pensar em algumas outras coisas que você teria que abandonar, e eu quero dizer para você: não pense dessa forma, pense naquilo que você pode ganhar a vida eterna, você pode ganhar a presença de Deus na sua vida sempre. Então, nessa reflexão, nessa palavra, eu gostaria de proporcionar a você a oportunidade de você dizer: eu recebo esse Jesus, eu agora vou perseverar nisso, vou perseverar nessa visão, vou perseverar nessa diante daquilo que Deus quer. Não vou abrir mão da minha vida, não vou abrir mão dos princípios eternos. E eu queria colocar para você, aí onde você está, você fechar seus olhos, baixar sua cabeça e fazer uma oração confessando a Jesus, dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor entre em meu coração, receba a minha vida. A partir de hoje, eu quero ser fortalecido na força do teu poder. E assim, Senhor, assim eu vou ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Assim, queridos, nós queremos fazer uma oração nesse momento, abençoando a tua vida, abençoando a vida daqueles que porventura confessaram Jesus, tá? E eu quero nesse momento estar encerrando com essa oração. Pai querido, no nome de Jesus, peço a ti, Senhor, o teu poder, a tua graça sobre essas vidas que estão a nos ouvir, Senhor. Pai, no nome de Jesus, mesmo através da internet, pessoas que estão nos ouvindo agora, pessoas que estarão nos ouvindo depois desse momento de aniversário da igreja, peço a ti no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que elas sejam fortalecidas em ti, Senhor, na força do teu poder. E assim, Pai, que eles tenham a tua graça, que os irmãos tenham a tua graça. Pai querido, aqueles irmãos que porventura no longo do caminho têm desistido, ó Pai, de algumas coisas que não deveriam desistir, eu peço a ti a força que vem do alto sobre a vida delas, ó Deus, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor impregne em suas vidas esse princípio, ó Deus, esse princípio básico para se chegar à maturidade, ó Deus, para se vencer, que é ser perseverante. Pai, no nome de Jesus, toma essas vidas em tuas mãos, ó Deus. Aqueles que reconheceram Jesus, ó Deus, reveste-os com o teu poder, Pai, reveste-os com a tua graça, impregna em suas vidas a tua palavra, ó Deus, e manifesta, Senhor, quem tu és na vida de cada um deles. E aos irmãos, ó Deus, que já são
já fazem parte, ó Deus, da tua igreja, que todos tenhamos, ó Deus, esse princípio, para que, através desse princípio, ó Pai, nós possamos chegar à maturidade, Senhor, possamos chegar, ó Deus, à estatura de varão perfeito, para que, através da perseverança, possamos nos parecer mais com Jesus. Assim, ó Deus, eu oro a Ti e Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar falando, ó Deus, a este povo, no nome de Jesus. Quero também Te agradecer pela vida do pastor Edinaldo, Senhor, Teu servo. Pai, que com muita sabedoria, Senhor, determinação, ó Deus, com perseverança, ele tem invadido o inferno com a Tua palavra, ó Deus, tem rompido, ó Deus, portas, tem rompido barreiras, ó Deus, mas o Evangelho está sendo pregado ali em Natal, através do Teu servo, e eu peço a Ti que o Senhor os abençoe, Senhor, abençoe a sua família, continue dando toda essa estrutura que ele precisa, ó Deus, para conquistar Natal para Cristo. Assim, ó Deus, eu Te oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.